Bom, vamos lá. Eu acho que vocês viram a densidade da situação toda e ela fica muito mais complexa. A gente ainda vai ter mais um episódio focado no depoimento dessas pessoas e como vocês puderam observar, são vários ângulos e vários problemas. Uma coisa que eu pensei muito foi essa tranquilidade dos estúdios que fazem esses filmes que especificamente são dependentes dos VFX, CGI, efeitos visuais, etc., se acomodarem do ponto de, bom, essa equipe resolve isso, então filma do jeito que tá e vai do jeito que tá. Vocês viram, eu contei a experiência, um pouco do processo de como funciona o trabalho de edição aqui no canal. Todo mundo que está por dentro de qualquer tipo de edição que você faça para uma empresa, para canal, ou até mesmo para qualquer outra área, né? Quem trabalha com edição de vídeo sabe como a demanda exige uma logística gigantesca e uma mão de obra astronômica. Acontece que esse se inclinar deixa a equipe de pós-produção cuidar, a equipe resolve, vai dar tudo certo depois com o computador, é uma coisa que realmente eu consigo ter essa noção que se torna um comportamento habitual, porque eu posso tirar, por exemplo, o meu próprio comportamento aqui. Às vezes há gravações, textos, roteiros, que eles são incrivelmente mais difíceis de gravar do que outros. E obviamente, quando isso acontece, a gravação se transforma em um período de longas horas, porque isso depende ali da história da gravação. Existem algumas coisas que literalmente tornam uma gravação mais pesada e outras menos pesada. E o que acontece? No processo de gravação, eu mesmo, já gravando, já falei, bom, depois na edição a gente resolve isso. De tão cansado que você tá, porque você precisa terminar, há um prazo aqui, então eu mesmo sinto isso, às vezes eu gostaria de ter um prazo maior. Então, como você tem um prazo apertado, quando eu sento para gravar, que é uma experiência que muda toda a rotina, porque é um dia inteiro gravando, porque dificilmente eu sento para gravar apenas um vídeo, não vale. O processo de colocar luzes, câmera, checar isso, checar aquilo, colocar roteiro, testar, ver se está tudo certo, leva muito tempo. Então não faz o menor sentido você sentar para gravar apenas um vídeo, por mais que essa ideia seria menos cansativa. Então, quando você tem esse prazo, você sabe que você precisa terminar. E o mérito da questão não é o volume da carga de trabalho. Ai meu Deus, a carga de trabalho são monstros. Não! O problema, o que está sendo discutido aqui é a carga de trabalho que é passado para esses artistas e o fato de que eles não estão sendo pagos corretamente e, pelo contrário, estão sendo explorados totalmente porque há brechas na condição do fornecimento das suas habilidades. E um dos fatos que ampliam toda essa situação, que já se arrasta há décadas para o pessoal de VFX, é que o pessoal, os estúdios, os diretores, os produtores, toda essa equipe não tem a menor noção do que eles passam, porque eles estão em um estágio e a equipe de VFX está em outro. Então, às vezes, a falta de sensibilidade, a falta de conhecimento, de ter qualquer intimidade com o trabalho da outra pessoa, faz que nós sejamos cegos ou mesmo frios em relação ao que ela está fazendo. Então, quando não há consciência, isso amplia e potencializa o fator de exploração. Psicologicamente, esse é um efeito muito, muito duradouro. É basicamente não é comigo, então eu não estou nem aí. Só que muito desse pensamento também tem esse fator da total inexistência de observação que a equipe, no caso o pessoal da Marvel ou quem está na produção daquele filme específico, não tem a menor noção do que esse pessoal sofre, o que esse pessoal está fazendo e de como eles fazem isso. Então, por mais que eles tenham uma noção ou entendimento do que o que está acontecendo com a equipe de VFX é errado, eles não têm nem de longe a empatia, porque eles nunca viram pessoalmente toda essa carga de trabalho. Quando você não tem essa noção do que o outro está passando, você não consegue ter essa empatia porque você não entende os argumentos dele, você não entende o envolvimento, você simplesmente não entende essas palavras. Cara, são efeitos, não é só apertar o botão ali, o efeito sai, não é só colocar uma imagem de fundo e está pronto. É realmente essa a visão que muitas pessoas
acabam tendo, porque elas estão do lado de fora, não do lado de dentro. Então isso é um problema que pode se manifestar não apenas nesse caso específico que a minissérie está abordando, como a Marvel e o pessoal de efeitos especiais, os artistas, mas em qualquer outro ramo que você identifique ou você pensa, bom, esse trabalho aí parece uma coisa super fácil, rápida de fazer e, na verdade, não é bem assim. Quantos de nós podemos dizer que inicialmente nós olhávamos para alguém que fazia um determinado trabalho, que oferecia um serviço específico e achávamos que aquilo era feito rapidamente, sem suor, sem lágrimas e pronto, simplesmente ficava pronto. Quando você chegou mais perto, você viu que a realidade era outra, porque você viu que realmente as coisas não funcionavam do jeito que você pensava. Mas isso só aconteceu porque você teve alguma experiência de vida com aquilo. E essa experiência pode ser ou através de relatos ou através de uma própria convivência. O impacto da convivência pode ser muito maior porque ela gera uma sensibilidade ao que você está vendo diariamente. Uma coisa que você deve se perguntar é: será que aquela profissão, aquele trabalho que eu acho que é feito de forma tão fácil, é realmente produzido na facilidade com a qual você imagina? Será que fazer aquilo que você vê pronto todos os dias é realmente tranquilo assim? Todos nós olhamos para alguma coisa em específico e achamos, bom, isso aqui é mais fácil, isso aqui é mais difícil, e realmente isso é real. Existem trabalhos que são mais suados, existem trabalhos que, dependendo da condição, podem ser muito mais densos de trabalhar, ou seja, muito piores, e outros melhores. Mas isso não quer dizer que esse trabalho específico é feito com uma moleza, é feito num piscar de olhos. Então, hoje, realmente, eu acredito que todo trabalho tem um preço de esforço a pagar. Nós simplesmente, muitas vezes, não temos a noção disso porque nós não convivemos com aqueles profissionais. Mas quando muitas vezes, em uma reviravolta da vida, você acaba assumindo um trabalho que você nunca imaginou que faria, você se depara com aquela realidade de uau, eu não imaginava isso. E é uma experiência que muitas pessoas podem testemunhar. É só você comentar aqui embaixo o que você achou, que era feito rapidamente e depois você descobriu que não funcionava dessa maneira. Claro, eu não estou dizendo que se os diretores da Marvel, o Kevin Feige, passar um dia com os efeitos visuais ele vai ter empatia, porque eu não acho que funciona desse jeito para essas pessoas e tal, mas a gente vai comentar mais sobre isso nos próximos episódios. Mas eu estou trazendo a análise, uma reflexão para nós, pessoas normais, vamos dizer assim, pessoas comuns, que não estão controlando empresas bilionárias, empresas que lidam com bilhões todas as semanas no cinema, mas para trazer esse aspecto num ponto de vista de reflexão, de refletir e de entender do quanto realmente você valoriza a mão de obra da pessoa que fornece aquilo que você consome. Quais são as etapas daquele produto? Quantas pessoas estiveram envolvidas? Quantas pessoas são precisas para gerar esse tipo de material? Eu penso que, no geral, todo mundo acaba trabalhando em alguma coisa no qual vai te custar horas em casa, horas a mais, muito mais do que aquilo que basicamente é dito no começo, são 7 horas de trabalho, 8 horas. Eu sei que às vezes sempre vai ser exigido mais. De uma forma ou de outra, todos nós acabamos por absorver sobrecargas. Às vezes tem muitas pessoas que trabalham numa empresa, carteira assinada, trabalho todo mês, mas você tem que bater metas. Eu estava lendo recentemente sobre o impacto psicológico, o efeito que muitas pessoas que trabalham com metas acabam tendo, e essa reação no cérebro. E é assim chocante o quanto essa pressão angustiante gera um nervosismo tão grande que muitas doenças acabam por ser desenvolvidas pelo fato de que aquele indivíduo passa o mês inteiro em uma expectativa de eu preciso fazer com que isso seja vendido, eu preciso fazer com que alguém compre isso, porque o meu trabalho está em risco. Então a pessoa está empregada, mas ela teme ser demitida por não cumprir a meta. Há outras pessoas que não trabalham com esse tipo de meta. E eu, pessoalmente, eu acho que eu até já disse isso em algum vídeo, que eu acho que esses trabalhos
que lidam com venda realmente exigem muito psicologicamente de um indivíduo. Desde alguém que tem que vender água no sinaleiro, alguém que toda semana tem que vender alguma coisa, porque você fica naquilo, eu preciso vender, eu preciso vender. E quando você vende, você sabe que você tem que vender outra coisa depois disso. Então, é uma coisa que não acaba. Isso gera um estado de alerta, de urgência constante. Pessoas que literalmente dormem pensando na meta e acordam pensando naquela meta. E isso pode esgotar muitas e muitas pessoas. E acaba que muitas situações, esses funcionários são desafiados, inclusive na sua perspectiva do que é certo e errado, porque o quanto eles têm que dizer para convencer alguém a comprar aquilo. E nós sabemos que tem muita gente que acaba mentindo, seja numa loja onde o vendedor está olhando para aquela roupa e ele diz, ficou lindo, mas ele acha que ficou horroroso. Então, há muitas questões que elas são realmente delicadas. E quando você coloca isso na balança, o efeito, a consequência, ela vai vir posteriormente no corpo. Já há outra classe de trabalhos onde você não tem que vender nada, mas você tem que acabar aquilo no prazo. E no meio do caminho, para cumprir esse prazo, podem surgir inúmeros problemas, inúmeras questões que precisam ser vencidas diariamente. E o estresse de ter que lidar com pessoas, de ter que lidar com equipes, aonde muitas vezes há disputas, há jogos de poder, há egos brigando um com o outro, você realmente pode viver um pesadelo ou vivenciar um terror. Desde alguém que é um funcionário que acaba sendo submetido a ordens absurdas ou a um líder que precisa lidar com pessoas extremamente difíceis. Seja qual for o lado em que você estiver, por conta própria ou debaixo do guarda-chuva de uma empresa, todos sabemos que nenhum trabalho é fácil. Ou pelo menos você sabe que o seu trabalho não é fácil. E eu sei que tem muitas pessoas que ganham mais fazendo menos e há muitas pessoas que ganham menos fazendo muito. Os contextos podem variar para cada circunstância e para cada um de nós, porque a sua circunstância pode ser individual, isolada, ou você pode estar compartilhando o que muitas pessoas estão vivendo nesse exato momento. E eu acho que independente do que você está sofrendo no seu trabalho ou com as coisas que você tem que lidar dentro dele, saiba que você não está sozinho e que em algum lugar no mundo, ou talvez na sua própria cidade, alguém esteja vivendo exatamente a mesma coisa que você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, dá um like. Nós estamos nessa minissérie incrível e nós temos mais episódios e a coisa ainda vai ficar muito, muito quente porque tem revelações explosivas vindo por aí. Tudo isso você vai ver aqui nessa investigação exclusiva do Gustavo Report. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, é um livro incrível. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo ou pelo site ou pelo Instagram. O livro é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo também. Ele vai autografado com um pôster exclusivo e quebra-cabeça de marcadores também. Me siga no Instagram, Gustavo M Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes onde as análises dos vídeos são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram onde eu envio áudios exclusivos. A gente tem muita troca e coisas interessantes, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Johnny Depp. Você vai conhecer a origem, a música, o estrelato, a fama, as mulheres, os problemas, as controvérsias e os eventos que nos trouxeram até agora. De trás para frente, uma biografia que vai revelar além da queda e um possível recomeço de Johnny Depp.